Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, Atos capítulo 26. A partir do verso de número 16, é o momento em que Paulo encontra-se com o Senhor no caminho de Damasco. Ainda era Saulo de Tarso, ia naquela estrada para perseguir a igreja, mas ali Jesus se revela a ele é convertido, e Jesus o comissiona para a obra, lhe dá uma missão e um chamado. Atos 26, a partir do 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Podeis assentar. Meus amados irmãos, o texto de logo deixa-nos claro, pela comissão que Paulo recebeu, que o meio pelo qual nós recebemos a salvação, a remissão de pecados, a santificação de vida, a herança eterna, é através da fé em Jesus. Porquanto no verso 18 diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A fé é o meio de recepcionar a graça salvadora. Em Efésios 2, 8, a Bíblia diz: porque pela graça de Deus é que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E segue dizendo: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, que é mediante a fé. A salvação pela qual nós somos alcançados não vem de nós, não vem das nossas obras, é dom de Deus. E não há razão para qualquer pessoa que tenha sido salva se gloriar de suas obras como se tivesse merecido a salvação. Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando Deus fez o homem, Adão, no princípio, fez todas as faculdades morais, intelectuais, volitivas do homem ajustadas à sua própria lei, para que ele pudesse corresponder com obediência, uma obediência que seria algo fácil para aquele primeiro homem. Mas ele, tentado por Satanás, Adão e Eva, deram crédito ao que Satanás lhes estava dizendo, em detrimento do que Deus lhes orientara. Deus criara o homem e o cercara de favores, portanto dera sinal de que o homem nele deveria confiar. Satanás aparece repentinamente através da serpente, nada oferece, nada tem para dar, mas apenas insinuações contra a benevolência de Deus ele faz, e assim induz o homem e a mulher a comerem do fruto que Deus lhes havia dito para não comer. E quando o primeiro casal transgride a lei divina, eles corrompem a natureza humana. Adão e Eva não eram apenas indivíduos que com o seu ato decidiriam sua própria condição diante de Deus. Eles representavam a própria natureza humana, mais particularmente Adão, porque Eva foi tomada de Adão, de sua costela. Adão é o tronco inicial, é a raiz da humanidade.
todos somos dele provenientes. A sua decisão, portanto, tinha implicações para toda a espécie humana. Quando ele transgrediu, foi expulso do paraíso, sujeito à mortalidade, e suas faculdades morais foram debilitadas. Assim como uma pessoa que não se alimenta convenientemente, ela passa a ter fraqueza para a realização de seus movimentos físicos. O homem apartado agora de Deus, longe da fonte de vitalidade espiritual, ficou debilitado em seu ser para atender aquilo que a lei de Deus reivindicava, para agradar a Deus. A Bíblia diz que a inclinação da carne, quer dizer, do homem caído, é inimizade contra Deus. Os que estão na carne, a Bíblia diz, não podem agradar a Deus. O que para Adão era uma facilidade, ele poderia ter atendido com espontaneidade a ordem divina, sem encontrar na sua natureza resistência. Sua sedução foi externa, seu pecado foi a incredulidade. Ele não creu num Deus benevolente, preferiu crer em quem não havia dado provas de que queria alguma coisa boa para ele. O homem agora caído encontra dentro de si mesmo um inimigo, sua natureza inclinada na direção contrária à de Deus, de maneira que todos se tornam pecadores. Nem todos são pecadores no mesmo caminho, mas todos são igualmente pecadores. Os homens costumam minimizar sua condição pecadora, falando que eles não praticam determinado pecado que o outro pratica, mas eles omitem aqueles pecados próprios em que eles estão envolvidos. Dentro de uma sociedade que estabelece valores conforme orientações que não são provenientes de Deus, existem coisas que são graves e outras que não são, e algumas que não são consideradas nem pecado, mas pela Bíblia são pecaminosas. Um dos sinais de degradação da nossa cultura atual é que no campo sexual eles não colocam mais moralidade, como se dentro desse campo não existisse mais o certo e o errado, mas só aquilo que lhe faz feliz ou infeliz. Mas em tempos passados ainda se reconhecia a moralidade neste campo. O adultério é imoral, a fornicação é imoral, a sodomia é imoral, e a palavra de Deus com respeito a isso não vai mudar por causa das preferências e inovações humanas. Mas determinados pecadores são até exaltados pela sociedade corrompida, que entende o que eles praticam não como pecado, mas até como uma coisa boa, enquanto que outros determinados pecados são tratados pela mesma sociedade com severidade. O que nós temos são pessoas que podem satisfazer padrões sociais, mas nenhuma pessoa tem satisfeito o padrão de Deus. Uns pecam por um caminho, outros pecam por outro. Uns pecam de maneira mais polida, sutil, como o pecado do orgulho, e outros através de uma forma mais instintiva e brutal, uma vida dissoluta e de crimes. Mas devemos nos lembrar que o pecado de Satanás foi o orgulho e o aliciamento dos anjos para segui-lo. O pecado de Adão não foi um mal que ele fez diretamente a Eva, mas a transgressão de um mandamento bem simples de Deus, e o fez apenas porque entendeu que se comesse do fruto não estaria a sofrer as consequências que Deus dissera, mas tornar-se-ia como Deus, como o diabo lhe estava sugerindo. O orgulho também veio ao seu coração. Veja, o orgulho foi o pecado que derrubou Satanás e que derrubou o homem. Então, a Bíblia não classifica como pecado apenas aqueles atos grotescos, mas a soberba, a ganância, a cobiça, todas as formas de egoísmo
são pecaminosas. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Logo, ninguém poderá ser salvo pelas obras da lei. A Bíblia diz que pelas obras da lei, as obras que a lei de Deus nos reivindica, nenhuma carne será justificada. Todos estão, segundo a Bíblia, encerrados debaixo do pecado. Se Deus nada fizesse por nós, o nosso destino era o inferno eterno. Mas o Evangelho aparece como boa nova, esse é o sentido da palavra Evangelho, noticiando a intervenção de Deus, que Deus nos amou misteriosamente, num amor que excede todo o entendimento. Não amou por causa da forma como víamos vivendo, pelo contrário, apesar disso nos amou. Nos amou por algo que está no seu próprio ser, que é por definição amor, e não por causa de nós, como se o merecêssemos. E amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus se faz homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, de modo sobrenatural é concebido, o Espírito Santo lhe gesta um corpo, ele nasce. E diferentemente de Adão, o primeiro homem tentado, ele não peca, ele resiste todas as insinuações. No deserto nós temos um momento em que Satanás usa de todas as mentiras possíveis, até torce versículos da Bíblia para seduzir Jesus, mas ele resiste ao diabo. Ele é o homem perfeito, Filho de Deus, consubstancial ao Pai, divino, mas feito homem. E enquanto homem, como ele poderia ser tentado, porque como Deus a ninguém tenta, nem por ninguém é tentado, como homem, ele atendeu às exigências da lei de Deus e venceu todas as tentações. O Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E naquela cruz ele morreu substitutivamente, em nosso lugar, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Tomou sobre si os nossos pecados, levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, e lá foi traspassado, e pagou o preço da nossa redenção, fez expiação para cobrir a nossa culpa, verteu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, fez um sacrifício único e de valor eterno e infinito, aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e ao terceiro dia ressuscitou vitorioso, sem que os nossos pecados estivessem agora sobre ele, porquanto já os tinha vencido na cruz, onde cancelara, na linguagem bíblica, o escrito da dívida que era contra nós. Ascendeu ao céu para nos representar diante do Pai. Agora o Cristo perfeito está diante de Deus nos representando, assim como na cruz ele nos representou para receber a sentença e o castigo. Agora ele nos representa junto ao Pai para mediar a salvação e os privilégios que nós temos como crentes na sua bendita pessoa. Por meio do que Jesus fez na cruz, eu tenho a remissão de pecados. E sou visto por Deus através de Cristo, que está na frente, entre Deus e nós. Deus vê o crente através de Jesus e o trata como justo e o recebe com prazer, como ele tem prazer no seu Filho. Essa é a mensagem do Evangelho, mas para que a pessoa seja salva, encontre Cristo como seu advogado, mediador, intercessor, sumo sacerdote, para que o sacrifício de Jesus seja contabilizado em seu favor, para que ele seja justificado no tribunal de Deus e absolvido de culpa, é necessário que este homem primeiro sinta a gravidade do seu pecado. É preciso que primeiro nós aceitemos o diagnóstico da Bíblia. Ninguém vai correr à procura de um remédio se não entender primeiramente que está doente. Ninguém vai correr para um abrigo, a não ser que veja primeiro os perigos de uma tempestade. E a Escritura diz que o homem está tão prejudicado pela corrupção do pecado,
que se o Espírito Santo não agir para tomar a palavra que o pregador transmite e abrir a mente dos homens, eles nunca jamais se converteriam. O Espírito Santo é que convence o homem pecador de seu pecado. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 8, Jesus, falando do Espírito Santo, diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim. Note, a fé em Jesus pela qual somos salvos é uma fé daquele que corre para um abrigo. O Espírito Santo vem convencer do pecado para que a pessoa possa crer em Jesus. É só quando ela vê que é uma pecadora irremediável que ela vai correr para os braços de Jesus. A fé salvadora, portanto, não é apenas acreditar que Jesus existiu, veio, morreu, é um personagem histórico, ou mesmo o Filho de Deus. Não é reconhecer certas coisas acerca de Jesus, é uma fé existencial. Eu posso admirar Jesus sem crer nele da forma bíblica. Eu posso acreditar que ele é Deus, que veio, sem ter a fé bíblica. A fé bíblica eu só a terei quando eu for pelo Espírito Santo convencido do meu pecado. Quando eu enxergar a minha miséria, ver que eu não tenho como me auto-salvar, eu correrei para Cristo em fé. A fé é sempre descrita como uma ida a Jesus. Jesus dizia: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quem tem sede, vem a mim e beba. É como alguém que quer sair da sua condição miserável e que vai se abrigar na pessoa de Jesus. Do pecado, porque não creia em mim. Portanto, não há fé salvadora ou fé pela qual somos salvos sem haver primeiro uma profunda convicção do pecado, como aquela que sobreveio a Davi, quando ele, contrito, disse: pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos, de sorte que tu és inculpável no julgares, és justo no falares. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Sob essa convicção de pecado, a pessoa dirá como Jó, que disse: Senhor, eu me abomino no pó e na cinza. Ela enxergará a sua miséria como pessoa pecadora diante de um Deus justo e santo, para correr para o abrigo dos pecadores, que é o Senhor Jesus Cristo. Não há fé salvífica sem arrependimento. Jesus dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é que viabiliza esta fé pela qual somos salvos. O verso 10 diz: da justiça, porque vou para meu Pai. Ou seja, Jesus diante do Pai é a nossa justiça. Assim como na cruz ele tornou-se pecado por nós, levou naquela cruz os nossos pecados e foi olhado pelo Pai à luz do que nós somos. Agora, ressurreto, já tendo pago os nossos pecados, ele está diante do Pai em sua justiça, para que o Pai nos veja através dessa justiça. Jesus é que é a nossa justiça diante do Pai. A Bíblia diz: filhinhos, João diz, 1 de João 2, vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque ele é justo, nós somos reconhecidos como tais também aos olhos de Deus. Somos justificados pela justiça de Cristo, assim como ele foi castigado pelos pecados que não eram seus, mas nossos. O verso 12 diz, aliás, o verso 11 diz: e do juízo, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe desse mundo a que ele alude é Satanás, sobre quem eu irei falar mais na frente. Mas note como ele coloca o diabo como o príncipe deste mundo, deste sistema de coisas. E se Satanás já está condenado, este mundo também com ele estará. E o Espírito Santo convence as pessoas de que, se elas permanecerem dentro desse sistema de coisas, compartilharão o destino do príncipe desse mundo, para que elas queiram se desvincular deste mundo e se unir a Cristo. Então nós temos aqui todas essas convicções que o Espírito Santo traz ao pecador para que ele possa chegar à fé salvadora.
Obviamente, irmãos, aquele que está se convertendo, ele não sabe que é o Espírito Santo que está fazendo isso. Aquele que está então reconhecendo sua culpa, que ele é merecedor de juízo, castigo, que ele está num mundo sentenciado à destruição, mas que Jesus morreu por ele, ele vai até Jesus. Ele vai crendo, ele vai convicto de sua miséria e da graça de Cristo. Quem o convenceu disso foi o Espírito Santo. Mas no máximo, ele sabe acerca do pregador que está pregando para ele. O Espírito Santo faz isso sem ser percebido por aquele em quem está agindo, a não ser a convicção que ele sente, que é profunda, mas o convencedor é desconhecido por ele. E então, em arrependimento e fé, essa pessoa vem a Jesus para obter a remissão de pecados. Nós vamos a Jesus para que os nossos pecados sejam perdoados pelo sangue que ele verteu, para sermos no tribunal de Deus absolvidos, porque no tribunal de Deus, irmãos, nós somos réus. A justiça clama contra nós para que sejamos punidos. Deus, o justo juiz, nos sentencia à condenação, mas então o advogado traz o argumento infalível: o pecado pelo qual ele merece morrer, eu já morri por esse pecado em lugar dele, verti o meu sangue. E naquele momento em que a pessoa corre a Cristo, Jesus, tendo feito expiação por sua culpa lá na cruz, lhe obtém no tribunal de Deus a remissão de pecados. Aí a Bíblia diz em Romanos 8:1: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note que a Escritura não diz que será depois, mas agora. Aquele que ouve a minha palavra, disse Jesus, crê naquele que me enviou, não entrará no futuro em juízo, porque tem a vida eterna já agora, e agora mesmo já passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 5:1 a Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Note que aí não está nem falando de uma paz que nós sentimos, mas de uma paz relacional, uma paz de relacionamento. Já não existe mais a acusação, já não somos mais réus culpados diante de Deus como juiz, já fomos absolvidos, não há mais uma tensão no relacionamento com Deus, agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, explicar a salvação até aí não é dizer tudo, existe muito mais, porque colocando da forma como eu coloquei até aqui, já é maravilhoso sabermos que estando no caminho do inferno, agora estamos no céu, sendo culpados, agora somos justificados, estando sob condenação, agora somos absolvidos. No tribunal de Deus não paira acusação contra nós, Jesus é nosso advogado, intercessor, e Deus nos olha através de Jesus. Tudo isso é maravilhoso, mas note, eu não falei aí em nenhuma questão de relacionamento pessoal. Eu falei de uma pessoa que corre até Jesus para se abrigar nele. Sim, essa fé é pessoal, é um descanso na pessoa de Jesus. Mas depois desse momento, tudo que eu falei é situacional. Nossa situação não é mais de culpa, é de absolvição. Nossa condição não é mais de condenação, estamos justificados. Mesmo quando eu falei que nós temos paz com Deus, isso não significa um relacionamento vívido, significa que não há mais tensão, não há mais acusação, porque fomos justificados, não há mais razão para o juiz se pôr contra nós. É mais uma coisa negativa, a ausência de castigo, de uma investida de Deus contra nós, do que algum relacionamento mais pessoal. A Bíblia nos ensina, irmãos, entretanto, que a salvação tem outra dimensão, que vai envolver um relacionamento novo que passaremos a ter com Deus. Não apenas novo, íntimo, próximo, filial,
A Escritura, irmãos, mostra que Jesus entra no nosso coração quando nós nos abrigamos nele. Em João 1, a Bíblia diz: a todos quanto o receberam, a Jesus, a saber, os que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber Jesus não é uma expressão de força poética, receber, dar boas-vindas, receber, acolher o que ele fez. Não, é receber mesmo a pessoa de Jesus no coração. Jesus entra no nosso coração quando cremos através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que nos deu o testemunho de Cristo, a quem acorremos. Agora ele traz Jesus para dentro de nós, ele está dentro de nós, comunicando a presença de Jesus. Por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Eu tenho esperança segura e certa, porque o Salvador não está apenas lá em cima, dizendo lá do alto que é a meu favor. Não, ele está morando no meu coração, ele está no meu coração. Por isso que George Whitefield, famoso pregador do século XVIII, ele dizia aos pregadores: pregadores, preguem um Cristo sentido. O que ele queria dizer é o seguinte: não preguem um Cristo que vocês não sentem dentro de vocês. Se vocês não sentem, vocês precisam se converter. Pregue um Cristo que está em vocês, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está nas nossas vidas. Lá em Romanos, no capítulo de número 8, a Bíblia diz o seguinte, no versículo de número 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito de Jesus no seu coração, você não é dele. É o que a Bíblia está a dizer. Interessante que aquela obra preliminar do Espírito Santo, pela qual ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, me foi imperceptível. Eu me senti convencido pela palavra que li ou ouvi, mas o Espírito Santo turbinou os seus efeitos em mim para que eu fosse persuadido, mas eu não o percebi naquele momento. Mas agora que eu entrego minha vida a Jesus e o recebo como Salvador, eu tenho consciência de que Jesus está em mim. Eu agora sei que o Espírito Santo está comunicando Jesus ao meu coração. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso que Paulo fala como se o homem pudesse saber se o Espírito de Cristo não está em vós, não sois dele. Como quem diz: vocês devem saber que o Espírito Santo está aí, que Jesus está aí no coração de vocês. Meus amados irmãos, é por isso que nós temos Paulo argumentando muitas vezes para a santificação do crente, falando da seguinte maneira. Paulo diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Como é que vocês vão usar o corpo de vocês para uma coisa impura? Se vocês sabem que o Espírito Santo está aí. Noutra passagem, Paulo, sabendo que Jesus está em nós, ele diz: como vocês podem cair no pecado de prostituição? Como podem fazer dos membros de vocês, que agora são membros de Cristo, porque Jesus está em vocês, e fazer dos membros de Cristo membros de uma meretriz? Em Gálatas 2:20, Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Há uma consciência do crente que Jesus está no seu coração. Nós temos a sensação de que já não andamos mais sozinhos, tem um outro. Por isso que aquele vazio que nós sentíamos foi-se embora. Agora estamos preenchidos. Antes poderíamos estar cercados de pessoas, mas sentíamos um vazio, um oco no nosso coração. Mas agora podemos não ter ninguém, mas nós sentimos a presença daquele amigo mais chegado que o irmão.
Por isso o salmista diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Por isso ele diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Aquela consciência do crente que Jesus está lá, ele está numa relação com Jesus no seu coração, de maneira que não foi resolvido só um problema judicial, onde eu era culpado no tribunal de Deus e agora fui inocentado, e Deus já não tem mais o que colocar contra mim, porque o preço de resgate foi pago. Não é só uma questão judicial, é uma questão agora relacional. Jesus está em mim. Por isso os argumentos para o crente viver em santificação são argumentos que clamam pela lealdade. Lealdade. Quando nós vamos falar àqueles que não são crentes, não é tanto o nosso argumento de lealdade, é um argumento moral mesmo. Você é um transgressor, existe uma lei, existe uma penalidade para os transgressores. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Nós falamos a pessoa não em termos de ela ser leal a Deus, mas nós falamos que existe uma lei, uma ordem no universo criado, uma ordem moral constituída, que foi violada, e que aquela pessoa no tribunal divino é culpada e precisa de uma compensação pela culpa que só Jesus pode dar. Mas quando eu falo para um crente, o meu argumento não é salientando que ele é um transgressor e falando da ira divina que pode recair sobre ele se ele não se arrepender, não. Se ele é crente, o meu argumento é de lealdade. Aquele Jesus que salvou, você vai desagradá-lo? O Jesus que está no seu coração, você vai entristecê-lo? Esse que lhe redimiu? É um argumento pessoal, de lealdade a quem tanto nos amou. Por isso que a Bíblia diz: o amor de Deus nos constrange. E julgamos nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que é Jesus, que por eles morreu e ressuscitou. A Bíblia diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A Escritura mostra, irmãos, o amor de Deus, e nós experimentamos, e Jesus está em nós. O chamado é para que nós sejamos leais. A Bíblia diz: fostes comprados por bom preço, custou caro a salvação de vocês, agora glorifiquem a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, que pertencem a Deus. A Bíblia Sagrada diz: em Cristo Jesus não vale nem a circuncisão nem a incircuncisão, a cerimônia judaica, a ausência dela. O que vale é a fé que opera pelo amor, uma fé pela qual fomos salvos e que agora nos coloca, irmãos, numa relação de amor com Deus. Amor àquele que nos redimiu, que nos tirou do buraco, que mudou a nossa história, que mudou o nosso destino, que nos garantiu uma eternidade com Ele, quando estaríamos numa eternidade sem Ele. O crente é chamado à santidade em função da lealdade, da devoção a Deus, que tanto nos amou, que tanto nos amou. Um argumento pessoal: eu vou desagradar ao meu Senhor? Eu vou envergonhar perante os homens aquele que me ama, aquele que me redimiu? A Escritura diz lá em Gálatas o seguinte, Gálatas capítulo de número 4, Gálatas 4, a partir do verso 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai.
Eu não apenas fui resgatado de debaixo da lei, das acusações que existiam contra mim e perdoado. Eu recebi o Espírito Santo que vem a mim como Espírito de Jesus, Espírito de Filho. E sai de dentro de mim um clamor pelo Pai, por Deus Pai. Eu tenho o Espírito de adoção que clama: Abba, Pai. Eu estou no privilégio de ouvir Deus dizer: eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Eu tenho agora o sentimento filial, eu tenho agora algo dentro de mim que clama a Deus afetivamente, que chama-o de Pai. Então, irmãos, como nós podemos agir de uma maneira que traga a nosso Pai desagrado, insatisfação para conosco? O verdadeiro crente, ele não é impecável, ele pode pecar, mas ele nunca vai permanecer no pecado, porque, meus irmãos, este argumento da lealdade o fustigará até que ele não suporte mais. O salmista disse num dos salmos: enquanto eu calei o meu pecado, não quis confessá-lo, a tua mão pesava sobre mim, dia e noite. O meu humor se tornou em sequidão, eu não tinha mais alegria, era como se os meus ossos tivessem sido esmagados, até que eu não resisti, corri para o Senhor, confessei os meus pecados, e o Senhor perdoou a culpa da minha transgressão. Alguns vão demorar mais, outros vão correr mais cedo, mas todo crente não vai conviver com essa deslealdade, porque ela o importunará. Ele sentirá que aquele outro que está no coração dele não está se agradando do que ele está fazendo. Ele vai sentir como se fosse um rasgo no seu ser. Lá em Efésios, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 4, verso de número 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meus irmãos, se o crente sente a alegria do Espírito, a Bíblia diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se eu sinto, quando estou bem, a alegria no Espírito, se eu entristecer o Espírito Santo, eu vou sentir a tristeza do Espírito. E se a alegria do Espírito é tão jubilante, que a Bíblia diz em Pedro, que a gente se alegra com alegria indizível e cheia de glória, a tristeza do Espírito que nós sentimos é terrível, como Davi disse. É como se o meu humor desaparecesse, é como se a mão do Senhor pesasse sobre mim, é como se os meus ossos fossem esmagados. A Escritura diz lá em Colossenses, no capítulo de número 3, verso 15: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aqui diz domine, tem uma tradução que diz mais interessantemente: seja a paz o árbitro em vosso coração. Quer saber se está bem com Deus? Vai ter paz. O crente bem com Deus, o mundo externo pode desabar, mas ele sente a paz de Deus no seu coração, ele sente força na tribulação. Ele diz como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que tudo desabe aí, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Agora, meus irmãos, se este crente está numa relação desleal com o outro que o ama no seu coração, com Jesus, com o Espírito Santo, então ele não sente paz. E essa inquietação é que mais cedo ou mais tarde o conduzirá ao arrependimento. Ele não deixa de ser filho de Deus, porque ele é filho de Deus, ele termina se arrependendo. Deus o guarda, Deus o preserva. Porque para aquele que conheceu o que é estar em comunhão com Deus, é insuportável não estar mais. Para aquele que conheceu a comunhão com Deus, a paz de Deus, a alegria no Espírito Santo, é insuportável
viver sem tudo isso. Portanto, o chamado é por um argumento de lealdade, é um relacionamento pessoal. Nós estamos agindo de maneira errônea com aquele que nos ama, que está dentro de nós, que está vendo tudo o que nós estamos fazendo em detrimento de sua graça, de tudo que Ele nos fez. Por isso, quando nós chamamos um crente à santidade, nós não devemos usar argumentos legalistas, como se aquele crente fosse um incrédulo, como se ele devesse obedecer a Deus pelo temor do castigo. Se você que já entregou sua vida a Jesus é salvo, está em pecado, cuidado, você pode ser rejeitado por Deus, pode cair uma coisa em cima de você. Nós temos que chamar aquela pessoa à lealdade, ao Deus que amou. Lembre-se do que Jesus fez por você. O salmista diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. O salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Ele é que te livra da cova, que te coroa de glória. Paulo diz aos Efésios: vocês foram eleitos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, predestinados para filhos da adoção, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. O crente se curva, o crente anda na santidade, movido pelo amor de Deus. A Escritura, irmãos, fala de uma santificação dessa forma, da estrada do crente em santificação dessa forma, de forma relacional. Nós temos 3 inimigos: a carne, que é a natureza falida, herdada de Adão; o mundo, que se organizou por meio dessa natureza caída e é cheio de desvalores e imoralidade. O sistema em que nós estamos inseridos aqui na terra, no momento, é o mundo e o diabo. São 3 adversários: a carne, o mundo e o diabo. Os homens são prisioneiros do pecado pela carne, são arrastados enquanto não se convertem pelo mundo, como uma correnteza leva aquilo que não está vivo. E os homens, embora não o saibam, sem Jesus, estão regidos por Satanás. Mas as nossas relações, seja com a carne, seja com o mundo, seja com o diabo, como crentes, que são relações de resistência, são sempre apresentadas de uma forma relacional. Por exemplo, sobre a carne, a Bíblia diz o seguinte, lá em Gálatas capítulo de número 5, versos 16 e 17: digo, porém, andai em espírito, no Espírito Santo que está em vocês, e não cumprireis a concupiscência, a cobiça da carne. Mas note o que ele diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. A Bíblia está dizendo que a natureza carnal está antagonizando com o Espírito de Deus que está em nós. Por mais que a natureza carnal não seja uma pessoa, seja uma condição, mas ela está em disputa com o ser pessoal que nos salvou, que nos ama, que está dentro do nosso coração. É como se um apóstolo estivesse dizendo: vocês vão ficar contra o Espírito Santo e dar lugar à carne. É uma infidelidade ao Senhor que vos salvou, ao Espírito Santo que habita em vocês. Andai no Espírito e não satisfareis a cobiça da carne. João diz: tudo que há neste mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E ele diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, você não pode querer este mundo e achar que está sendo fiel a Deus. Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Veja como o argumento é pessoal, é em função do nosso relacionamento com Deus. Como é que vocês
amam ao Senhor, Jesus está em vocês, os resgatou, e vocês vão fazer concessão ao mundo que é liderado por Satanás? Como vocês vão ceder à carne se ela milita contra o Espírito Santo que habita em vocês? A Escritura diz o seguinte, lá na carta aos Efésios, Efésios capítulo de número 2, você vai ver aqui os 3 inimigos e como a salvação nos colocou em antagonismo com todos eles. Efésios 2, e vos vivificou, está falando para o crente, vocês estavam mortos, mas ele vos vivificou, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. A Bíblia compara-nos na incredulidade, antes da conversão, a pessoas fisicamente vivas, porém espiritualmente mortas, mas pela conversão fomos vivificados. Aí ele diz, em que noutro tempo, quando éramos incrédulos, andastes segundo o curso deste mundo, quer dizer, este mundo nos conduzia, nós seguíamos as modas daqui, tudo que está morto é que é levado pela correnteza, nós éramos levados pela correnteza deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos levados por Satanás, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, a natureza carnal que nos dominava, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas agora eu gostaria de falar, irmãos, do último inimigo, que é Satanás, porque este é pessoal. Quando alguém segue a carne, na medida em que ela disputa com o Espírito, está sendo desleal ao Espírito Santo. Na medida em que alguém abraça este mundo, que aborreceu a Cristo e o rejeitou, está sendo infiel a Cristo. Mas este mundo e a carne não são seres pessoais, são condições e situações. O diabo é um inimigo pessoal. E aqui o argumento de lealdade vai ficar mais forte. Você vai ser leal a Deus ou você vai ser leal ao diabo? O texto lá que li no início de Atos diz assim, Atos capítulo de número 26, era o que Paulo deveria fazer, verso 18, através da pregação, em relação a seus ouvintes, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Note, fala de converter-se do poder de Satanás a Deus. O diabo age naquele que ainda não veio a Cristo, sem que ele o perceba, ele não sabe, mas o diabo age. A Escritura, irmãos, é muito clara quanto a isso. O diabo é o príncipe deste mundo. Lá em João, capítulo de número 8, Jesus fala a religiosos, veja só, religiosos respeitáveis, mas que não criam nele. João 8, ele fala, verso 44, aos fariseus, aos líderes judaicos: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É um ser pessoal, e é pessoas que estão fazendo a vontade do diabo, não estão sabendo disso, que estão sendo conduzidas pelo diabo, como se ele lhes fosse um pai, não percebem isso. É o que Jesus está dizendo. Veja como a Bíblia é confiável. Satanás era um anjo,
do status de Miguel. Quando nós lemos sobre os anjos, nós temos indícios no nosso raciocínio lógico que os anjos deveriam existir. Pense comigo, entre os seres que Deus criou, estão aqueles seres que são apenas espécie e não têm individualidade. Quais são esses que são só espécies sem individualidade? Os vegetais. Um vegetal não tem nenhuma autoconsciência, em mínima. Um vegetal é só espécie. Aí nós temos os seres que são espécies e indivíduos, os animais e o homem. Os animais são espécie e indivíduo, mas o elemento espécie domina o elemento indivíduo. Claro que um animal tem alguma percepção de si para se defender, mas como ele age sempre de uma maneira previsível pelos instintos, então o elemento espécie domina o seu elemento individual. Os homens são espécie e indivíduo, mas o elemento individual é mais forte. Por mais que todos pertençamos à espécie humana, nós tomamos decisões, escolhas na vida imprevisíveis, todos nós diferentemente. Agora acompanhe comigo, se existem os seres que são só espécie, os vegetais, os que são espécie, indivíduo, animal e homem, um triunfando a espécie, o outro triunfando a individualidade, o que está faltando na lógica? Qual é a lacuna? O que ficou faltando? Aqueles que são só indivíduos e que não pertencem a uma espécie. São os anjos. Porque uma espécie requer geração, cada ser gera segundo a sua espécie. Nós somos todos de uma espécie humana, porque todos fomos gerados uns dos outros. Somos ligados por uma geração sucessiva, como os animais, como os vegetais também, pelas sementes. Mas os anjos foram criados todos separados, um não veio do outro. Cada anjo era um anjo único. Eles eram pura individualidade. Se você for fazer o gráfico, o que estava faltando eram os seres puramente individuais, os anjos. Por isso que os anjos são comparados em metáforas da Bíblia, várias vezes no Velho e no Novo Testamento, com estrelas. Nenhuma estrela tem a mesma composição da outra, todas as estrelas são diferentes, curiosamente. Quando a Bíblia diz que Deus deu nome a cada uma das estrelas, quer dizer que para Deus cada estrela é singular. Cada anjo era único, um não veio do outro, cada um era individual. Mas Satanás estava entre os que ocupavam uma figura de liderança. E ele se corrompeu na sua vaidade, quis que os outros anjos o seguissem, devotassem o que era para Deus, para ele próprio. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele levou consigo nessa rebelião a terça parte dos anjos, que são agora demônios. E o diabo, meus amados irmãos, é sentenciado ao inferno. Mas ele não quer ir sozinho. Jesus falou que no dia do juízo ele vai dizer para aqueles que não creram, que não acorreram a ele, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para o homem, foi preparado para Satanás e os demônios. Mas Satanás quis levar outros consigo. E a grande questão é essa: você vai ser leal a Deus que lhe salvou? Ou você vai seguir um ser que não tem amor por você, que está sentenciado à condenação e que a única coisa que ele quer é não ir sozinho para lá, é levar mais gente para lá? O argumento de lealdade fica muito mais forte quando se trata de Satanás. É o diabo que não quer que ninguém se converta. A Escritura diz o seguinte, lá em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4: nos quais o Deus deste século, é o diabo, ele é Deus com D minúsculo, este mundo é que o trata como se fosse Deus, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lá em Lucas 8,
verso de número 12 diz: e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem a palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Meus irmãos, por que eu estou insistindo nisso? Falar sobre Satanás não é uma coisa agradável para o nosso século secularizado, para o nosso tempo cientificista. É algo que dá um ruído aqui nos ouvidos, mas é para você saber que existe uma influência pessoal. O diabo é chamado de maligno, sabe por quê? Porque o mal corroeu toda a sua personalidade, deixando restar só a autoconsciência. Então ele passou a ser o mal com autoconsciência, o maligno. Existe um ser que procura a destruição. Não é só a sua hesitação que não deixou você chegar a Cristo ainda. É o diabo que pode estar lhe cegando os olhos. Se você foi abalado pela pregação da palavra de Deus, o testemunho de um crente, e você não quis continuar para aprender mais e chegar à conversão, e aquela coisa que lhe comoveu passou, foi o diabo que furtou a semente, que estava aí no seu coração. O que eu quero dizer é que existe um ser inteligente orquestrando para que você se destrua. Nós, irmãos, às vezes abstraímos Satanás, nós reconhecemos o mundo como um sistema maligno, nós reconhecemos a carne, a natureza que dentro de nós nos instiga ao erro, mas nós esquecemos Satanás. E as explicações para as coisas às vezes são naturalistas, ignorando a figura de um tentador, de um opressor. No nosso tempo tem muita gente com depressão, e o diagnóstico talvez mais profundo seja uma opressão maligna. Jesus expulsou demônios de muitos corpos. Jesus resistiu ao diabo no deserto quando foi tentado por ele. Jesus reconheceu certa feita que Pedro, que o desestimulava a ir à cruz, estava sendo usado pelo diabo. Ele disse: para trás de mim, Satanás, quando Pedro o desestimulava. E nós temos que entender que nós temos a orquestração de um ser inteligente. A Bíblia Sagrada diz lá na primeira epístola de João o seguinte, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, diz assim, 8 e 9: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. A Escritura nos adverte sobre o tentador. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, diz aos crentes: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós temos um tentador e um adversário. Meus irmãos, a nossa santificação deixa de ser uma coisa legalista, científica, e passa a ser uma coisa mais acalorada e verdadeira, com mais fervor e dedicação, quando nós entendemos isso. Ao pecarmos, estamos sendo desleal ao Cristo que nos redimiu, que nos salvou, que nos resgatou. Estamos sendo ingratos ao Deus que é bom para conosco. A paz que paramos de sentir é porque o Espírito Santo se entristeceu dentro de nós. É uma questão de lealdade num relacionamento. Se cedermos ao diabo, estamos cedendo a alguém que quer nos destruir. É preciso que nós tenhamos indignação, santa indignação contra Satanás, e santa devoção a Cristo. Não é só uma questão de lidar com a carne e com o mundo. Envolve sentimentos pessoais relacionados a seres pessoais.
É preciso que nós tenhamos essa indignação contra as trevas. A Bíblia nos convida a ir evangelizar com essa disposição. Jesus diz: vocês vão pisar serpentes e escorpiões e vão ter poder sobre toda a força do inimigo. Jesus diz: vão, pregue o evangelho, em meu nome expulsarão demônios. Nos convida a ir a um confronto com as trevas, para fazer a sua obra, um confronto com o inimigo. E também a Bíblia nos convida a uma santa lealdade àquele que nos salvou. Veja o que a Escritura diz em Tiago, na carta escrita por Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, escute, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo em nós, irmãos, é enciumado. Ele não nos quer dividir com o mundo. Ele ferve para que sejamos de Deus. Graças a Deus por isso, é porque Ele é ciumento que você não vai se perder, crente. Porque às vezes tem aquela mulher que é ciumenta em relação ao homem, até que chega um dia que ela diz, depois de ser tantas vezes ciumenta: agora eu não quero mais saber de você não, eu vou-me embora. Mas o Espírito Santo arde em ciúmes. Ele não vai desistir de você. Aleluia, Ele não desiste de nós. Não sabeis disso? O Espírito Santo arde em ciúmes dentro de nós. Ele não nos quer dar para o mundo. Seja leal a Cristo e não a este mundo. Mas aí a Escritura segue: antes Ele dá maior graça. O Espírito Santo dá maior graça que este mundo. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora contra o diabo: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti, repeli ao diabo, e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Nós não podemos, como Paulo diz aos Coríntios, ignorar as maquinações do diabo. Paulo diz: nós não ignoramos as suas maquinações. Meu irmão, não veja só como um tropeço, uma concessão que você fez a um instinto em detrimento da vontade de Deus. Veja um inimigo que quer lhe destruir, que quer lhe humilhar, que quer lhe envergonhar. E veja do outro lado um Deus que lhe ama e não desiste de você e quer lhe levar para o céu. Nossa santificação tem que andar na força desses santos sentimentos: indignação contra Satanás e lealdade a Cristo. Quando Paulo fala do arrependimento na carta aos Coríntios, a ele diz: olha, vocês que foram entristecidos segundo Deus para arrependimento, veja quanto cuidado isso lhes trouxe. Quer dizer, depois que eu vi o meu pecado, me entristeci, me arrependi, agora eu sou cuidadoso para não pecar. Ele diz: quanto zelo trouxe o arrependimento, quanta vingança. Quando a gente se arrepende do pecado, a gente tem vontade de se vingar, sim. Se vingar do pecado que a gente cometeu e se vingar do diabo que nos derrubou. Não deixemos o inimigo tomar vantagem, não deis lugar ao diabo. A Bíblia Sagrada diz: mas vamos ser leais a Deus. O diabo, meus irmãos, em relação a um crente de verdade, renascido, ele só quer envergonhá-lo, desaprumá-lo, torná-lo incapacitado de beneficiar a outros, porque ele sabe que no final o espírito que arde em ciúme sempre vai trazer esse crente ao arrependimento. Ele só quer lhe atrasar na jornada. Porque a Bíblia diz em 1 João 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Por mais que ele nos tente, às vezes nós caiamos, ele não consegue tirar Cristo de dentro de nós, ele não consegue furtar a vida que Jesus Cristo nos deu.
Ele não toca naquilo que é nascido de Deus dentro de nós, o maligno não toca. A Bíblia diz: a vossa vida, quer dizer, a vida nova que temos, a vida resgatada, está escondida com Cristo em Deus. O diabo está em derredor rodando, procurando ver onde ela está, para furtá-la de nós. Mas resistir firmes na fé, ele não vai encontrá-la para tirar de nós, porque essa vida está escondida com Cristo em Deus. Lutero convertido, e Lutero era um homem fervoroso porque reconhecia isso. Lutero reconhecia a graça de Deus e expressava em suas obras sempre muita gratidão a Deus e muita indignação contra o diabo. Uma vez, traduzindo a Bíblia, Satanás veio para oprimi-lo na sua mente. Ele jogou, foi o tinteiro na parede, como quem quer jogar em Satanás. Era um homem que reconhecia o inimigo, mas ele disse: crente, se aquele que lhe dominava antes, o diabo, agora que você entregou a vida a Jesus e Jesus mora no seu coração, vier para perturbar você, fica lá batendo na porta, eu lhe dou uma recomendação: deixe o morador da casa, Jesus, abrir a porta e falar com ele. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome de Jesus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou. Vamos louvar a Deus com este hino. Minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus.
bendito e santo. Que o teu Santo Espírito, meu Deus, neste momento, convença aqueles que ouvem do pecado, da justiça, do juízo. Lhes dê a contrição que leva ao arrependimento. Lhes revele a Cristo e que acorram a Ele em fé, para que tenham pecados perdoados, para que sejam justificadas diante do Senhor, recebam o espírito de adoção de filhos, tenham Cristo morando em seus corações, certeza da vida eterna e do cuidado redentor de Deus contra os inimigos da nossa alma. Faz esta obra agora, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Nessa noite eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que diz: pastor, eu ainda não tomei esta decisão de arrependida de meus pecados, confiar só em Jesus. Não é Jesus e mais alguém, não. Não é Jesus e uma cerimônia como o batismo, não. Não é Jesus e a penitência, não. Não é Jesus e o purgatório, não. Só em Jesus. Eu ainda não tive essa experiência de arrependida de meus pecados, confiar em Cristo, colocar a minha vida nas suas mãos e saber que naquele momento os meus pecados foram perdoados e que o Espírito Santo entrou na minha vida e mudou o meu coração. Mas eu quero nessa noite entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Se você quer tomar esta decisão agora, levante a sua mão como eu estou fazendo e nós vamos orar por você. Se houver alguém que quer entregar o coração a Cristo, faça-o agora. Deus abençoe. Se houver mais alguma pessoa nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão. Algum irmão, alguma irmã acompanhará você até aqui à frente, para que nós oremos junto com você, ao colocar você sua vida diante do Senhor. Se houver mais alguém, neste ato público, levante a sua mão. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu terei vergonha dele diante do Pai Celestial. Jesus chegava publicamente para um Pedro que estava lá com os demais pescadores e dizia: vem, segue-me. E ele tomava uma decisão pública. Mateus era um cobrador de impostos, estava lá trabalhando a fila de pessoas. Jesus disse: vem, segue-me. Ele se levantou e tomou uma atitude. Então levante sua mão como uma atitude de quem diz: eu estou aqui, eu não me envergonho do Evangelho, eu entrego o meu coração a Cristo. Se houver pessoas aqui que estejam também afastadas, conhece a palavra, mas está longe, quer se reconciliar com o Senhor, saia de onde você estiver e venha entregar seu coração àquele que deu a vida por você na cruz, aquele que sangrou no madeiro para lhe reconciliar com Deus. Saia daqui sabendo deste milagre na sua vida, que isso lhe aconteceu, e Jesus perdoou os seus pecados, mudou o seu coração, entrou na sua vida através do Espírito Santo. Vamos orar nesse momento pela vida do nosso irmão que está aqui, irmão Bruno. Vamos orar por ele. Temos mais uma pessoa que está vindo. Glória a Deus. Se você ainda não veio, se
Se você ainda não veio, mas quer entregar seu coração a Cristo, levante a sua mão. Alguém acompanhará você até aqui. Entrega teu caminho ao Senhor nessa noite. Confia nele, e o mais ele fará. Venha a Cristo. Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos enviou, pela luz do Evangelho, Senhor, que mostra tudo que Jesus Cristo fez por nós sem que o merecêssemos, pelo teu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, que conduz ao arrependimento e abre os olhos para que das trevas se possa se converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, e receber herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Olha para estes que estão aqui, que em fé vem, meu Deus, invocar Cristo para os seus corações, perdão para os seus pecados. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, lhes assegure no íntimo o perdão, que lhes dê a paz que excede todo entendimento. Que, meu Deus, lhes dê o espírito de adoção, para que agora se vejam na relação filial com o Pai. E que o Senhor, meu Deus, lhes seja por fortaleza e vitória contra a carne, o mundo e Satanás. Nós te pedimos estas coisas, damos-te graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Tem uma Bíblia